Amigas e amigos, tem enorme importância esse posicionamento do candidato Fernando Haddad, das forças democráticas e progressistas, a favor da democracia, em defesa da democracia. Isso é importante para que esse conceito de democracia seja debatido, porque senão fica o monopólio, da democracia da direita. Eles ficam aí falando em democracia, empurrando goela abaixo do povo o seu conceito de democracia. A democracia deles não é a democracia do povo, não. A democracia deles é a ditadura para o povo. E a democracia do povo, consequentemente, exerce, sim, um efeito contrário sobre eles. A questão do Estado, quem dirige o Estado, qual é o papel do Estado, o Estado está a serviço de quem? Essa questão que eu sempre digo aqui. Quem trabalha, quem produz valor e quem se apropria do valor produzido, quem paga imposto e quem se apropria do imposto pago. A lógica do ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? Os tetos, que eu sempre digo aqui. Eles, no comando do Estado, é isso que nós estamos vendo aí. Reformas contra o povo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma no orçamento com a emenda constitucional 95. Tudo isso em nome do quê? Da acumulação financeira, da lógica de Wall Street, da reprodução do regime, do sistema, da reprodução do capital, a reprodução do dinheiro gerando dinheiro. Isso, o capitalismo entrou em crise em meados da década de 70 exatamente porque não tinha mais como se reproduzir e, consequentemente, criou-se esse mundo, da acumulação financeira, dinheiro gerando dinheiro. A quantidade de dinheiro que circula pelo mundo que não tem correspondência com a produção. Isso, consequentemente, gera o quê? Crises. Regimes ditatoriais, golpes. Porque eles precisam de um sistema político para administrar essa lógica. Já comentei bastante isso aqui, mas é importante sempre a gente ter essa referência quando se fala de questões como essa, da democracia. A democracia ela vai se aperfeiçoando. À medida que ela vai sendo exercitada, ela vai se aperfeiçoando, claro. Não é à toa que a direita foge da democracia popular, democracia de massas, grandes massas votando, participando, discutindo o país, as questões essenciais, a relação capital e trabalho. Por que a direita foge de tudo isso e cria esse mundo fake, esse mundo de ficção, esse mundo da Lava Jato? Primeira coisa que faz é isso aí, acusa, isso aqui é corrupto, aquele ali é não sei o que, esse é autoritário, esse é venezuelano, esse é chinês, esse é soviético e blá 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 blá. Esse é uma máquina. A mídia, esse é um ponto fundamental. A mídia trabalhando 24 horas por dia, uma máquina produzindo fake news, vendendo ideologia, vendendo contrabando, vendendo a democracia deles, enfiando goela abaixo do povo, à base de mentiras. Goebbels. Fascismo, isso é fascismo. Aqui no Brasil, se a gente pegar aí os processos democráticos, eu tenho falado aqui dos saltos civilizatórios, tem exemplos. Mas se a gente ficar só neste exemplo recente, pós-regime de 64, o que nós temos aqui? Uma ascensão clara da democracia. A esquerda cresceu, governou aí por um período inédito na nossa história. A esquerda aí puxada pelo PT, pelo PCdoB, sobretudo. Essa aliança histórica que se formou em um campo democrático e progressista. E foi crescendo, virou referência para o povo, para as massas, politizou o povo, inseriu o povo na dinâmica do país. Isso é democracia. Esta é a democracia do povo. A democracia deles é a democracia da Globo, do Grupo Globo, da mídia, do capital, dos quartéis, 64, da Lava Jato, grupos corrompidos. É a democracia da corrupção, da lama. A ditadura deles é a democracia, que eles enfiam na goela abaixo do povo, jogam em cima do povo, massacram o povo, diz que é democracia. O povo não tem que engolir isso não, e não engole, porque vê na prática. É só observar aí o que aconteceu com essa turma aí da Lava Jato. Fizeram o que fizeram, propaganda e tudo mais, vai ver no Nordeste. Os acusados aí da Lava Jato. O próprio Fernando Haddad pode-se dizer que é vítima disso, depois da prisão covarde, insana, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cadê a Lava Jato? Toda a poderosa Lava Jato do Álvaro. Cadê o Álvaro Dias? Cadê? Vai institucionalizar a SS? Vai prender o Fernando Haddad? Vai prender o povo, como disse aquela senhora lá em Jequié, na Bahia, que eu já comentei aqui? Como é que eles vão lidar com isso?
né? Eles ficam aí, nesse martelar e tal, né? Agora, vai ficar muito bonito para eles, o povo ganhando, né, a quinta eleição sucessiva. Né? Como é que vai ficar? Como é que eles vão administrar? Vai prender o povo? Né? Olha que é um dilema, né, para a direita. Eles estão, sem dúvida alguma, vivendo um dilema, porque é o mundo da mentira, né? A mentira não cola, o mundo da Lava Jato. Quem acredita naquelas mentiras da Lava Jato? Na farsa da condenação e da prisão do Lula? Quem acredita? Incautos, manipulados e, sobretudo, mentirosos, cachorros loucos, bolsonaristas, lavajatistas, essa gente aí. Essa gente das seitas, né, que invadiram o sagrado espaço religioso do povo e vai por aí afora. É a ideia da democracia, consequentemente, tem a ideia do fascismo. Isso eu já comentei muito isso aqui, vem da história. À medida que o povo avança, vem da Comuna de Paris, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, guerra no Vietnã, guerra na Coreia, etc, etc. Consequentemente, eles reagem de que forma? Com bestialidade, prendendo, encarcerando, como prenderam o Lula, torturando, matando, como fizeram em 64, jogando bombas, como eles fazem no Oriente Médio, fizeram no Vietnã, na Coreia, na África, implantando regimes sanguinários de latrocidas, como fizeram aqui na América Latina. Isso tudo está concentrado aí nessa lógica, que é a democracia, o sentido da democracia. Muitos bocós bolsonaristas, jovens sobretudo, vivem aí dizendo, o fascismo era assim, o fascismo era assado. Eles veem o fascismo, né, pela janela lá do Hitler, do Mussolini, não conseguem compreender a evolução das coisas, a reciclagem, a adaptação. Lá eles tinham um jeito de aplicar o fascismo, aqui eles têm outro. Mas a ideia, a ideologia, a ideia que é fundamental, essa ideia, né, de trogloditas. Essa gente que põe a bandeira nas costas e sai por aí gritando democracia, viva Lava Jato, viva Sérgio Moro, a minha bandeira jamais será vermelha. Né? Gente que tem o horizonte cognitivo turvado pela imbecilidade, pela cretinice, pela ideologia de lá. A ideologia da violência, da barbárie, da intolerância social, etc, etc. Isso é fascismo. A ideologia do capital, da reprodução do capital, às custas de reformas como essa que nós estamos vendo aqui no processo golpista. Isso é fascismo. E, consequentemente, gera os seus produtos. Esses trogloditas aí, né? Bolsonaristas aí da vida. Isso é ideia. O fascismo, como a democracia, não é estático. Ele se recicla, se adapta. É a ideologia, né? Capital e trabalho. Sempre é importante ter essa referência. Isso é sempre capital. De uma forma ou de outra, é sempre capital. E à medida que o capital vai acumulando contradições e não consegue resolver, porque não tem saída, ele vai virando fascista. E, consequentemente, vai sendo aplicado de acordo com realidades. Agora, essa pregação de democracia é fascismo. É uma pregação fascista de Goebbels, de ficar repetindo, né, mentiras para tentar transformá-las em verdades à força da repetição. Né? Portanto, não tem essa história aí no mundo da realidade, bom que se diga. No mundo da ficção tem, no mundo da realidade não tem. O voto anti-PT ou o voto anti-Bolsonaro. Tem o voto orientado por ideologias. A ideologia, evidentemente que no segundo turno diz aí que é outra eleição, é outra realidade e tudo mais, não. No fundo é mesmo. Agora também tem lá ideologia orientando, não é anti isso, anti aquilo. Quem é de direita, quem é cachorro louco, né, quem é do mundo do capital, quem está completamente absorvido por esse mundo do capital, vai votar na direita, seja ele quem for. Seja o candidato que for, vai votar no programa da direita. Que é o programa do ajuste fiscal, já falei bastante disso aqui. Não nos iludamos com essa história de carta, de centro, essas coisas todas. Foi lá o Augusto Nunes, da rede de rádio Jovem Pan, entrevistar o Jair Bolsonaro lá no hospital, ele internado. Entrevista chapa branca, vergonhosa, né, de essa rataria, de rato pretoriano. Né? É um tipo de jornalista ativista, e bom que se diga, pago para ser ativista da direita, desse mundo, né, desse mundo sujo, esse mundo da corrupção. As perguntas do Augusto Nunes para Jair Bolsonaro, né, são coisas assim que a gente acredita porque está vendo. Mas é o mercado. É isso, né? O capital, ele transforma tudo em mercado, tudo é mercadoria.
Transforma esse tipo de jornalismo em mercadoria, jornalismo chapa branca, de direita. Não bastasse isso, depois da entrevista fizeram lá as rodinhas que eu sempre digo aqui, né? As rodinhas da Globo News, das redes de rádio, Jovem Pan, Bandeirantes, CBN e tal. E ficam falando, né? Usando adjetivos. Né? Falando contra quem? A favor de quem? Né? A favor da democracia deles, contra a democracia do povo. O povo está votando num presidiário. O linguajar que eles usam é isso aí. Usaram muito isso lá na rodinha da Jovem Pan do Augusto Nunes. É o jornalismo porco, ceboso, de chiqueiro, né, que de jornalismo não tem absolutamente nada. É o jornalismo da mentira, é o mercado da mentira, da indústria da maracutaia. É o jornalismo do Hugo Studart, o secto lá que eu falei aqui. É referência aquilo lá. Não é à toa que eu enfrentei eles, sistematizei para mostrar aqui, ó, o que é o mercado da mentira no jornalismo, em nome do jornalismo. É o mercado da fake news. A de verdade, não é essa aí. Que eles criaram, inclusive, eles se autocontrolam, né? Criam agências aí de isso é fake news, isso não é fake news, isso é fake news, isso não é fake news. Para que mais fake news do que o livro do Hugo Studart, Borboletas e Lobisomens? Mentira de alto a baixo, conforme eu demonstrei, né, no debate, na polêmica, não debate, porque não tem debate com aquele tipo de gente. É muito rebaixado, né, moralmente, intelectualmente. Né? O rebaixamento moral puxa o nível intelectual para baixo, por rodapé. E ficam entre eles se elogiando. Né? O grande jornalista Augusto Nunes, o grande jornalista Hugo Studart, o grande jornalista José Roberto Guzzo e outros mais aí. Vejam que é um mundo de interesses, de puxa-saquismo. Né? O que está por trás de tudo isso? Não, o comércio da mentira, o status da mentira, o status quo, né, da democracia, da falsa democracia, da democracia fake, da democracia de ficção, democracia deles, do mundo privado, do mundo da lama, né, cercada aí por essa rataria pretoriana mediática. Exatamente. E perguntas idiotas, consequentemente, suscitam respostas idiotas. Respostas fakes, artificiais. Que é isso, né? A mídia tem um objetivo, claro, mediar uma ideologia, sempre falo isso aqui. Não é imprensa, não tem nada a ver com liberdade de imprensa, né, com liberdade de expressão, manifestação de pensamento, é simplesmente mediar ideologia, é o comércio, 24 horas empurrando, né, a ideologia deles goela abaixo do povo, imbecilizando o povo, emburrecendo o povo, embrutecendo o povo. E consegue, parcelas importantes da população estão embrutecidas, emburrecidas. Tem uma parcela aí de bolsonarista que é isso, é incauto, né, gente incauta, né? O objetivo é exatamente, nós estamos aqui a favor da democracia, da modernidade, combatendo a corrupção, né, combatendo as ditaduras, a Venezuela é ditadura, a China é ditadura, a Rússia é ditadura, a Síria é ditadura, a Nicarágua é ditadura, tudo é ditadura. O outro lado da notícia é ditadura. O Oswaldo Bertolino é um ditador. Não dizem, lógico, fazendo aqui evidentemente alegorias, né, mas isso é para o Lula, serve para o Lula. Gente do povo, a ideologia inoculada de alto a baixo na pirâmide social. Né? Só ver os adjetivos que eles usaram contra mim lá no secto do Hugo Studart. Seguindo, secto porque segue o Hugo Studart, o mercador da mentira. Né? Junto com o Augusto Nunes, esse Cláudio Humberto, José Roberto Guzzo e etc. Não vou citar aqui nomes porque, né, senão a gente vai estender muito o assunto aí. E o que é a ideologia, no fundo, de Bolsonaro e bolsonarista, de Augusto Nunes, de Hugo Studart, etc. É a mesma lógica dessa gente. Tem gente aí, nessa campanha a gente vê muito isso. Né? Gente se utilizando das tragédias, gente sem escrúpulos, tragédias que acontecem aí nesse mundo cão. Eles transformam, é isso, né? Transformam a sociedade no mundo cão, porque aí eles tiram proveito disso. Gente sem escrúpulos, sem princípios. Tem aí aqui em São Paulo tem uma deputada que chama Keiko Ota. Teve a tragédia que o filho dela foi sequestrado, assassinado, uma grande tragédia. Até hoje ela se elege com isso, utilizando a imagem. Olha como é que é a questão do escrúpulo, né? Do princípio. A outra que assassinou um bandido aí, deveria ter as suas razões, sabe? Não vou fazer aqui, né? Não é a minha área, a minha especialidade. Agora,
fazer uso disso, que assassinou um bandido na frente da escola, na frente de crianças, na frente do povo e tudo mais. Aconteceu, né? Não fica fazendo proselitismo disso, se valendo disso, né? Se vitimizando, tentando dizer que está falando pela sociedade, vitimizando a sociedade. Estou citando aqui exemplos, mas isso é ideologia, isso é bolsonarismo, isso é mídia, isso é Augusto Nunes, isso é Augusto Studat. Né? A lógica aqui da mídia, como a mídia se comportou na ditadura militar. E depois, não temos nada a ver, a Folha, o Estadão, né, o Grupo Globo fazendo editorial, nós erramos. Erramos porque apoiamos o Hitler, o Mussolini, mas já passou. Agora nós somos fascistas de outra geração, de outro mundo. Nós somos golpistas de outra lógica. Sim, mas vocês estão falando em nome de quem? Em nome do capital. E lá era em nome de quem? Do capital. Então não é a mesma coisa? Não, mas não é. Como não é? Vocês estão falando a favor do povo, das soberanias, dos trabalhadores e tal, da democracia, do povo? Não, isso não. Então vocês são fascistas, reciclados. A democracia evolui nas mãos do povo, e o fascismo evolui também nas mãos da direita, do capital. Lógica elementar de raciocínio óbvio das coisas, né? O Bolsonaro aí nessa entrevista fake, chapa branca do Augusto Nunes, ele chegou a dizer assim, olha só, ele tentou se apresentar, e é isso, a tática dele agora é essa, né? Se apresentar como moderninho, a favor da democracia. Um trecho lá, e das derrapadas deles, né? Que é aquela história, está na ideia, na ideologia dele, né? Que ele falou que vai reduzir impostos para a empresa, não sei mais o que, uma coisa assim meio, né, troglodita no raciocínio. Ele diz que o Trump fez isso e deu certo nos Estados Unidos, que os Estados Unidos parou de exportar empresas para paizinhos mais ao sul ali, paizinhos mais ao sul ali. Quer dizer, o certo, né, é o Trump, são os Estados Unidos, esses paizinhos do sul. Olha o que é a ideologia trabalhando no subconsciente do indivíduo, né? No fundamental, o que ele está defendendo ali, em todas as respostas que ele deu, né, e outras coisas mais que ele falou, né, diz que não, aqui no caso não foi nem ele, foi o filho dele, o Flávio, não sei, o Flávio Bolsonaro, que é candidato a deputado em São Paulo, por São Paulo. Às tantas ele interveio na entrevista. Deus está preparando uma coisa muito grande para este país. Está usando o cara aí. Olha aí, eles invadindo, o fascismo invadindo o espaço sagrado da religiosidade do povo. Deus tem, né, compromisso com esse tipo de gente, com esse tipo de comportamento. Qual Deus? Isso é Deus ou o diabo? Né, pelas escrituras é preciso definir. Pegar as escrituras e dizer o que dizem aqui as escrituras. Né, a ira divina, tanto se fala, né, ela recaiu sobre em qual circunstância, em qual povo, né, em qual tempo histórico. E depois como foi feita a reciclagem disso, porque é isso, né, as ideias vão evoluindo, vão se adaptando às realidades, né, se chega ao Evangelho, né, a Jesus Cristo e tudo mais, o Novo Testamento e etc. Né, como é a exegese, como se diz, né, a adaptação das ideias à nova realidade, né, o que Cristo pregava, a fraternidade, né, a solidariedade, o humanismo, tem a ver com esse tipo de gente? Deus está metido nisso aqui? Deus ou o diabo, pela lógica bíblica? Eu não tenho dúvida que é o diabo, pela lógica bíblica sempre. Deus não está com esse tipo de gente aqui. O Deus pregado aí por Jesus Cristo, na doutrina cristã, certamente não está com esse tipo de gente. Veja que eles vão transformando tudo, inclusive a religião, nesse mundo fake, ideologia, democracia e tal, modernidade, etc. Né? Eles vão tentando aí mostrar, né, o Bolsonaro chegou a dizer outro absurdo que ele disse, né, que a educação é um remédio para o fim da intolerância. O fascismo se recicla a tal ponto que ele começa a falar contra a intolerância. Eu falei aqui de uma frase atribuída ao Churchill, que diz que no futuro os fascistas se declararão antifascistas. Aqui, a educação. Primeiro, que educação com o quê?
Como é que o povo vai se educar com ajuste fiscal? Né? E ele está interessado no combate à intolerância, só pegar o que ele anda falando aí, as posturas dele. Né? Pegue o programa, se não quiser pegar isso, vamos no científico, no que é mais concreto, mais profundo, pegue o programa dele. Né? Tem aqui uma notinha do jornal Valor, que diz que tem uma polêmica lá na cúpula da campanha, né, que eles querem soltar um manifesto, né? Apresentarem um manifesto à sociedade e ao mercado financeiro, nos modos da Carta do Povo, feita pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva, aquela história lá de 2002, que o Palocci pressionou, né, para o Lula fazer aquela carta e tal, né, enfim, aquele problema que ele teve no início do governo para fazer a transição, que, né, por uma desgraça, essas tragédias da sociedade, né, o programa de governo caiu nas mãos do Palocci, porque quem estava comandando o programa de governo era o Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, que foi assassinado. Depois do assassinato dele, o Palocci ascendeu. Quer dizer, né, se fosse o Celso Daniel, certamente o rumo teria sido outro. Não tenho dúvida disso. O Palocci manipulou junto com o Pécio Arida, Fernando Henrique Cardoso, fizeram ali. Né, esse é o Palocci. Enfim, mas a questão é que eles querem aqui, né, fazer esse manifesto, não sei o quê. E aí diz aqui que enquanto o núcleo mais político diz que o documento não é necessário e poderia inclusive ser usado para atacar o candidato, o Bolsonaro, né? O grupo que cuida do programa de governo acredita que o manifesto poderia ser visto como uma garantia de que Bolsonaro tem compromisso com a democracia e que trabalhará pelo ajuste fiscal. Paulo Guedes, a ditadura de Wall Street, do mundo financeiro, da acumulação financeira, tem compromisso com a democracia e com o ajuste fiscal. Eles fazem ali um paralelo. Quem não está com o ajuste fiscal está contra a democracia. É a democracia aí, conforme eu disse, de direita, né? É como eles se manifestaram em diferentes ocasiões, e tem agora esse detalhe importante, que eles jamais vão assumir que eles deram um golpe, porque eles são da democracia. Não deram um golpe na Dilma, não deram um golpe na candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, né, para prendê-lo e tirar da campanha eleitoral, torná-lo incomunicável. Né? É isso. Como é que eles vão admitir isso? Nós não somos da democracia do povo, somos da democracia do golpe contra Dilma e contra a candidatura Lula. Né? Eles vão admitir isso? Eles vão admitir que eles eram, né, nazistas na Alemanha? Né, que eles eram monarcas na Revolução Russa? Né, que eles eram escravagistas e feudais na Comuna de Paris? Né, que eles administram o capital, a democracia do capital, pela lógica do feudalismo e do escravagismo? Né? Jamais vão fazer isso. Tem dois editoriais aí, né, que são também a comprovação, né, na prática de tudo isso que eu estou falando aqui. Que tem um editorial do jornal Estado de São Paulo e um editorial do Globo. Eles estão com diferenças nessas questões aí. Né, como eles vão administrar a democracia deles, o fascismo deles. Eu falei aqui, aquela história que eu sempre digo aqui, não falei? Falei, tem. Está aqui escrito, né, que o Estadão aqui dizendo que, defendendo a carta do Fernando Henrique Cardoso, essa carta aí que é um truco, fiz um artigo, né, truco, é um blefe, é que ninguém nem deu bola para o Fernando Henrique Cardoso, nem a turma dele. Né, que o Estadão diz aqui que a FHC se dirige aos eleitores em geral, mas o endereço de sua mensagem é bem mais específico, às elites nacionais. Não é para o povo, tá? É para as elites nacionais. Aí diz aqui, de um lado tem-se uma parte da elite econômica que se deixou impressionar pelas promessas ditas liberais de Bolsonaro, o Grupo Globo, a turma lá do Grupo Globo, a turma do dinheiro, dos bancos aí e tal, né, que só pensa nisso, só pensa naquilo. Né? Malgrado o fato público notório de que o deputado sempre pautou sua medíocre vida parlamentar e política pela defesa do estatismo e contra as reformas estruturantes. Agora é um manifesto aqui, ó, acabei de dizer aqui. Eles começam a questionar, como é que é, Bolsonaro, você vai fazer ajuste fiscal ou não vai fazer ajuste fiscal? Você tem que se manifestar. A entrevista fake aí, a chapa branca do Augusto Nunes. Aí diz que são frágeis os alegados elos de Bolsonaro com qualquer ideia de modernização da economia, que custa crer que investidores e empresários que prezam seu dinheiro estejam realmente convencidos da conversão do ex-capitão ao credo liberal. Resta como explicação para a adesão
a Bolsonaro a hipótese de que, para esta elite, a única coisa que interessa é evitar o retorno do PT ao poder, que representaria, segundo esse ponto de vista, transformar o país em uma Venezuela ou coisa pior. Mas a eleição de Bolsonaro eliminaria esse risco que ninguém em são juízo quer correr? É isso aí, né? Quer dizer, o Bolsonaro pode levar, né, para um sistema ditatorial que não convém, né, à lógica desse grupo. Já a manifestação do Grupo Globo, né, já vai numa outra direção, que diz que é preciso não banalizar o risco de golpe. Praticamente uma resposta ao Estadão, né? O Estadão está dizendo, o Bolsonaro pode dar um golpe, sim, e não fazer o ajuste fiscal. Olha a ditadura do ajuste fiscal, democracia, ajuste fiscal. O manifesto cogitado que está na notinha do Valor. Do Grupo Globo, o Valor. A resposta, não sei se é combinado, mas é uma resposta, que já devem ter isso mais ou menos balizado, né, quando escrevem os editoriais. Né, que, segundo o Globo, estão banalizando o risco de golpe. Talvez devido a uma característica dessa eleição, o confronto direto entre duas posições extremadas, a direita Bolsonaro e a esquerda Haddad, o risco de golpe apareça em perigosa naturalização nas análises políticas eleitorais. Trata-se de uma banalização indevida e desinformada. Mas apenas a disputa de campos ideológicos opostos não explica essa banalização com que a possibilidade de ataques ao Estado Democrático de Direito tem sido tratada em debates, conversas e prospecções. Há também especulações desastradas de candidatos sobre situações limites de anarquia derivadas da ausência do Estado em que seria necessária a intervenção estabilizadora de militares. Aquela história do vice do Bolsonaro, né, o Mourão, né, o golpe e tal, autogolpe, a Constituinte sem povo. Né. Existe também, como ameaça à democracia, menções na esquerda ao controle dos meios de comunicação, censura, segundo o Globo, e um descabido apoio à ditadura nacional populista venezuelana, regime que deve ser repudiado sem condescendência. Quer dizer, não tem acordo, esse negócio de povo, autonomia, né, soberania dos países. Vejam o que era a Venezuela antes da Revolução Bolivariana, vejam que se transformou a Venezuela do ponto de vista social e democrático. E agora eles estão fazendo cerco, como fizeram com o Vietnã, com a Coreia, como fizeram aqui na América Latina com os golpes sanguinários. Será que diz o seguinte, isso aqui não é democracia, isso aqui está em crise, isso aqui tem ondas migratórias, que não tem isso, aqui é o diabo aqui, ó. Olha o Satanás falando de democracia, né, satanizando, né, o povo, a soberania dos povos, etc. Aí dizem, dentro desse marco da legalidade que o Brasil tem enfrentado e superado crises. Aí compara o impeachment do Collor com a da Dilma, que é uma disfarçatez, né? E arremata aqui o raciocínio com o slogan da Lava Jato, que foi o Grupo Globo que criou para a Lava Jato. Né? A lei vale para todos. É o que também tem sido praticado no combate à corrupção, em que representantes da direita e da esquerda são denunciados pelo Ministério Público e condenados pela Justiça. Isso aqui tem a lógica aí, né, do Alckmin, dos tucanos, do Cunha, etc. e tal, que a lei é para todos. Essas maquiagens que os malandros da Lava Jato fizeram e tal. E aí vai prosseguindo nesse sentido e arremata dizendo aqui que o próximo presidente enviará ao Congresso suas propostas para serem aprovadas ou não. No caso de divergências, o Judiciário fará a mediação. Não é à toa que o Álvaro Dias vive pregando a institucionalização da Lava Jato. É o que eles fizeram aí no golpe, né? O Judiciário, entre aspas, os setores corrompidos, o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, que mediou aí a divergência. Com o quê? Com golpe, com sujeira, né? Com essa infâmia que é a condenação e prisão do Lula. É isso, é aquela velha história, né? Deixa o Bolsonaro, né? Deixa até o Haddad, se for o caso. Pois, se eles não seguirem a democracia do ajuste fiscal, a gente derruba eles. Né? Como a gente fez aí, ó, ao longo da história, tem casos mais casos assim, né? É a democracia, enfim, do ajuste fiscal. É a lógica do regime. Né? Por isso que eu disse aqui, repito e reforço e enfatizo a necessidade da gente defender a democracia, sem falar em democracia. Nós precisamos defender a democracia. Quem está ameaçando a democracia? O ajuste fiscal. Quem é o ajuste fiscal? Todos. Bolsonaro, Alckmin, Marina, etc. O Grupo Globo, a mídia, o Wall Street, o capital. Nós somos de quem? Do povo, dos trabalhadores e tal. Esta é a democracia que a gente precisa debater. E é um conceito fundamental nestas eleições. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.